Olá, meu nome é Tayla e eu vou falar sobre a avaliação do mediador lipídico pró-resolução Resolvina D1 em modelo de gota induzida por cristais de monorato de sódio, nosso MSU, em camundongos. A artrite gotosa é classificada como uma doença inflamatória aguda que é induzida pela deposição de cristais de urato monossódico que se acumulam nas articulações devido principalmente a um desequilíbrio no metabolismo de purinas e maus hábitos alimentares. Ela é considerada uma das condições agudas mais dolorosas que uma pessoa pode experienciar, e se não tratada, ela pode gerar sérios danos articulares devido à degradação de cartilagens e ossos, levando a uma limitação da movimentação. No tecido periarticular, os cristais de MSU são reconhecidos e fagocitados por macrófagos residentes, e eles promovem a produção e liberação de várias citocinas pró-inflamatórias através da ativação do fator de transcrição nuclear NF-κB e ativação do inflamassoma NLRP3, resultando na produção de L1-beta, dentre outras citocinas. Essas citocinas, então, promovem o recrutamento de células imunes, principalmente de neutrófilos, que é um dos marcadores dessa doença, e essas células, por sua vez, promovem a produção e liberação de mais citocinas pró-inflamatórias. A citocina pró-inflamatória L1-beta, que é outro marcador dessa doença, é peça-chave na fisiopatologia da gota. Essa citocina, além de outras funções, é capaz de sensibilizar os nossos receptores, acarretando no fenótipo altamente doloroso dessa doença. Dito isso, esse projeto se propôs avaliar o efeito do tratamento com a Resolvina D1, que é um mediador lipídico pró-resolução, derivado do ácido docosahexaenoico, que é derivado do ômega 3, no controle da dor e inflamação induzidas por MSU em camundongos, devido às evidências do poder analgésico e anti-inflamatório desse mediador. Para esse experimento, foram utilizados camundongos suíços machos provenientes do Biotério Central da Universidade Estadual de Londrina, com aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal. No grupo tratado, a Resolvina D1 foi aplicada nas doses de 0,3, 3 e 30 nanogramas por animal de forma intraperitoneal, nos tempos de 30 minutos, 24 horas, 48 horas ou 72 horas antes do estímulo com MSU. E o grupo de salina desse grupo recebeu o veículo em etanol 3,2% em salina. O MSU foi administrado de forma intraarticular na dose de 100 microgramas por 10 microlitros por animal. Os camundongos salinos do grupo estimulado receberam 10 microlitros de salina também de forma intraarticular. Os parâmetros avaliados foram a hipergesa mecânica pelo método de Von Frey, e nesse método, os camundongos são colocados em gaiolas com assoalho metálico em formato de rede. E com o auxílio de um medidor de pressão eletrônica acoplado a uma ponta de polipropileno, uma força perpendicular é aplicada na pata, induzindo a sua retirada. Quanto maior a dor, menor a pressão em gramas necessárias para induzir essa retirada. A análise do edema foi realizada com o auxílio de um medidor de espessura, como pode ser visto aqui. E os resultados foram expressos por uma média de antes e depois do estímulo com MSU. Ambas as análises de hiperalgesia mecânica e edema foram realizadas nos tempos de 1, 3, 5, 7 e 15 horas após o estímulo com MSU. No recrutamento e perfil leucocitário, foram avaliados o número de leucócitos totais em uma câmara de Milbauer e a contagem diferencial das células, tanto as células polimorfo como as mononucleares, foi realizada com o auxílio de um microscópio de luz. A análise da sinovite, que é a inflamação na membrana sinovial, foi feita por análise histopatológica em coloração com hematoxilina e eosina. E a produção de L1-beta e TNF-alfa foi avaliada pelo método de ELISA. O recrutamento e perfil leucocitário, a análise histopatológica articular e a produção de citocinas foram realizadas 15 horas após o estímulo com MSU. Para todos os dados gerados, só foram considerados significativos os resultados com p-valor menor que 0,05. As doses de 3 e 30 nanogramas por animal reduziram a hiperalgesia mecânica sem diferenças significativas entre elas. Então, baseado nas evidências coletadas de que o efeito analgésico da Resolvina D1 pode durar até 7 dias depois de um único tratamento,
nós selecionamos a menor dose, de 3 nanogramas, e avaliamos se o seu efeito poderia ser tempo-dependente. E o tempo de pré-tratamento de 72 horas reduziu a hiperglicemia mecânica de forma significativa. O p-valor dela foi de 0,001. Assim, a dose de 3 nanogramas por animal no tempo de pré-tratamento de 72 horas foi selecionada para análise de produção de citocinas. Assim, a dose de 3 nanogramas por animal no tempo de pré-tratamento de 72 horas foi selecionada para análise de produção de citocinas, recrutamento e perfil leucocitário e histopatológica. Todas as doses foram capazes de reduzir o edema de forma significativa em 30 minutos de pré-tratamento com Resolvina D1, como pode ser observado no gráfico do centro. O tratamento com Resolvina D1 reduziu o recrutamento de leucócitos totais, neutrófilos e células mononucleares e também reduziu o infiltrado inflamatório observado na análise histopatológica, como aqui está demonstrado. E apesar dos macrófagos apresentarem um papel importante na fisiopatologia da gota, os neutrófilos são a população de células predominantes no fluido sinovial durante os ataques agudos de gota. Dentre os mediadores pró-inflamatórios liberados que amplificam a resposta inflamatória estão a IL-1β e a TNF-alfa, as quais também agem no neurônio primário causando sensibilização neural e aumento da resposta nociceptiva. Nesse trabalho, nós demonstramos que a Resolvina D1 reduziu a produção de IL-1β e de TNF-alfa no tecido articular após o estímulo com MSU. E a redução dessas citocinas pró-inflamatórias contribuem para a inibição do recrutamento de neutrófilos para a articulação do joelho, e a Resolvina D1, por ser um mediador lipídico pró-resolução, atua de forma ativa, modulando negativamente o sistema imune e aumentando o limiar de excitabilidade dos neurônios nociceptivos e dessa forma propicia o efeito analgésico observado. Em conclusão, a Resolvina D1 foi capaz de amenizar a dor e inflamação induzida por MSU, reduzindo o recrutamento de leucócitos para a cavidade articular e tecido sinovial, assim como a inibição da produção de IL-1β e TNF-alfa no tecido articular do joelho, e, portanto, a Resolvina D1 pode ser uma nova alternativa para tratamento de ataques de artrite gotosa. Eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Londrina, ao pessoal do Laboratório de Dor, Inflamação, Neuropatia e Câncer, aos órgãos de financiamento e ao pessoal do 4º Congresso de Biologia aqui da UEL pela oportunidade de compartilhar o meu trabalho.